Lilian Aquino e Lucas Puntel Carrasco são os convidados do Arte e Letra de hoje. Ela escreveu o livro Pequenos Afazeres Domésticos e ele é autor de Coisa Feita, sonetos, simpatias e amuletos. Eles vêm ao Arte e Letra para falar de livros e poesias. O Arte e Letra volta já. Olá, Lilian. Olá, Lucas. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vocês são autores jovens de poesia, não é? Eu gostaria que vocês contassem um pouquinho, cada um à sua vez, um pouco da sua carreira. Como é que foi essa entrada na carreira literária pela poesia? Eu comecei a pensar em literatura e em escrever poesia a partir do momento que eu me vi também como leitora, né? E isso não foi uma coisa muito... Eu já era mais velha, eu acho, imagino, até pela média, né, dos meus amigos que eu vejo, que escrevem. Mas ler, provavelmente, você lê desde sempre. Eu leio, assim, como uma leitora que escolhe o que vai ler, não aquela que lia por obrigação, né, de textos de escola. Eu comecei a ler com uns 17 anos, então eu não fui muito prodígia, né, nesse quesito, né? Então, eu me vejo como uma leitora e como uma escritora um pouco concomitantemente. Porque quando eu comecei a ler poesia, comecei a me apaixonar pela escrita, eu começava a copiar os poemas, né? E eu acho que essa cópia me fez também tentar me arriscar, né? Mas Escrever é um bom os versos exercício, meus. não é? É. A gente começa imitando, quantos grandes Sim. escritores fizeram isso, né? Começam imitando e depois desenvolve o seu próprio estilo. No não começo é? você começa imitando mesmo, escrevendo de um modo muito parecido, calcado naquilo que você está lendo. Eu lia muitos simbolistas nessa época, então aquelas imagens, aquelas sonoridades, era muito copiado mesmo, né? Depois você vai criando uma dicção, Sim. mas isso com o tempo, com a leitura. E aí a minha leitura foi se tornando cada vez mais abrangente, foi tomando conta da minha vida. E eu comecei a pensar em fazer letras, eu estava nessa época de escolher o que ia fazer. Decidi fazer letras e aí fui... A poesia foi junto. Foi junto. Que bom. E você, Lucas, como é que foi? Olha, eu me lembrei claramente agora de quando eu ouvi as músicas dos Beatles, lendo no encarte as letras e meio traduzindo as letras e assinando meu nome embaixo. Olha Eu só. acho que foram os primeiros poemas que eu comecei a querer escrever. Você traduzia as Eu letras traduzia, eu adaptava, eu reinventava. e depois assinava. Mas se eu encontrar um dia esse arquivo Poesias 94, vão ter versos ali dos Beatles, bem copiados mesmo, como a Lilian falou. E depois você foi desenvolvendo o seu modo Eu de lembro criar. que nessa época eu tinha um caderno, que aí eu comecei a escrever o que eu sentia, o que eu passava, o que eu sonhava. Foi por aí. Foi copiando e arriscando escrever os próprios sentimentos. Até se tornar autônomo, né? Para produzir os Exatamente, próprios textos. Até acreditar na obra. O seu livro, O Coisa Feita, foi finalista do PROAC, não é? O Isso. Projeto de Ação Cultural de 2011. Isso. Conta um pouco essa experiência. Como é que é participar desse projeto? É muita emoção, do começo ao fim. É. E principalmente quando a gente vê o resultado, eu fiquei como suplente, o quarto suplente. Então, se 3 pessoas desistissem, se 4 pessoas desistissem, eu entrava no prêmio, que seria uma grande realização, né? Publicar um livro premiado, como foi meu livro de estreia, o livro da Pindá, A Menina do Mar, em 2007, teve esse prêmio do PROAC. E é muito gostoso, muito gratificante, né, ter esse reconhecimento. Agora, o Coisa Feita, ele não foi finalista, mas ele ganhou o prêmio de ser editado pela Patuá, que eu considero um grande privilégio. E ficar entre os escolhidos também já é um sinal bom De certa forma, de sim. que é uma literatura respeitada, né, reconhecida. É muito bom isso. Lilian, na carta de apresentação do seu livro, Pequenos Afazeres Domésticos, há uma frase da Ana Rush que eu gostaria que você comentasse. Ela diz que os poetas são exagerados. Como é que é isso? Por que ela fala isso? Eu concordo muito com isso que a Ana fala. A Ana fala isso com muita frequência.
E, especificamente, ela fala, nessa carta de apresentação, de uma história do Eduardo, né, que é o meu editor do Lucas, que eu conheço o Edu há 10 anos, 10, 11 anos, e desde que ele fala em ter essa editora, né, um sonho, um projeto dele de muitos anos, ele fala que enfim, existe um pouco de brincadeira nisso, mas ele fala que ele ia fazer editora só para publicar meu livro, porque eu escrevia, mas ficava um pouco insegura de lançar, porque queria sempre mexer, né, não achava que não estava super pronto ainda. E o Edu falava, não, a Patois vai ter que lançar o seu livro e tal. Daí ela fala nessa apresentação que ele fez a editora só para publicar o Pequenos Afazeres. Mas eu acredito que também num nível simbólico, né, os poetas são exagerados, porque, na verdade, o símbolo, a poesia, a metáfora, ela é essa linguagem carregada de significados no seu mais alto grau, né? Então, você pensa, de repente, numa árvore e você quer dar para aquela árvore 1000 sentidos. Então, você exagera nos sentidos. Alguém percebe, pelo menos, alguns dos sentidos quando lê, não é? Sim. Então, e também, assim, é o teu sentido, é o meu sentido de quando escrevo, mas é o do leitor também. Então, são vários. Então, a gente precisa exagerar. Você também pensa assim, Lucas? O poeta é exagerado? Eu não penso assim, não. Eu discordo. Então explique. Eu acho que a poesia, ela tem vários caminhos e ela conquista o leitor. O leitor se identifica com a poesia ou com o autor por várias maneiras. Quando você diz poeta exagerado, eu visualizo um poeta verborrágico, um poeta contestador, talvez uma poesia engajada. É a maneira de eu enxergar esse exagero. Você está vendo a explicação da árvore, o que significa para o exagero para você é uma coisa, para você ser exagerado seria outra coisa. E eu vejo a poesia funcionando para mim de uma forma mais tranquila, mais natural. E sem esses exageros que você imagina serem verborrágicos. É uma poesia de pequenos afazeres domésticos, para mim. Acho que vocês inverteram, então. Você devia ter feito pequenos afazeres domésticos, não é? Como é que a poesia em si surgiu na vida de vocês? Vocês já disseram que começaram lendo, imitação, mas como é que vocês perceberam que esse era um caminho? Acho que como autora, né, como poeta, eu comecei a me dar conta de que eu tinha um olhar um pouco diferente assim pro meu redor, né? Então, tanto é que essa temática do cotidiano, das pequenas coisas, ela veio comigo desde o início, né? Então, acho que quando eu comecei a me dar conta de que dentro de uma aparente simplicidade podia haver poesia, eu achei que ali a poesia estava existindo na minha vida de um modo completo, de um modo não só da escrita, mas do modo como eu vejo as coisas, do modo como eu me relaciono com as pessoas. Então, acho que como autora foi um pouco nesse... é um pouco um dom, não é? Não é só trabalho, mas você tem que ter essa visão diferenciada. Nem todo mundo vê nos afazeres, talvez uma sensibilidade os pequenos para uma afazeres, arte, né? não é? Eu acredito até que as pessoas, elas se permitirem, né? Acho que elas conseguem entrar em contato com esse tipo de coisa, ou indo, não necessariamente para a literatura, mas para algum tipo de arte. Acho que todo mundo tem uma vocação nesse sentido, uma parte né? de si, né, que pode ser porque a arte, explorada. ela está ligada para mim, né, é o modo como eu vejo, ao inconsciente, né? Então, se você flertar com ele ali de alguma forma... Só que você tem que se permitir, né? Imagino que seja um pouco Não isso. dá para fazer tudo às pressas, né? Não dá. E você, Lucas, como é que você entrou no mundo da poesia? Foi uma maneira de encontrar um meio de expressão, inicialmente. De me expressar para o caderninho, de me expressar o que eu sentia, o que eu pensava. Até que a gente descobre que funciona, né? Até que a gente descobre que a gente precisa, ao mesmo tempo que é uma sensibilidade espontânea, intuitiva, talvez um dom, ter esse olhar sensível, ter essa coisa de ver uma situação cotidiana e transformar aquilo em algo bonito de se ler, né? Ou de se contar, até que vira uma necessidade, né? No começo,
paira assim, muita dúvida a respeito da qualidade do que a gente está fazendo, no caso da poesia, né? Dá muita dúvida, será que isso é bom? Será que está bonito? Será que as pessoas vão gostar? Porque você está se expressando, não é? Mas paira alguma dúvida? É uma nesse dúvida, sentido? é uma insegurança, mas é uma coragem ao mesmo tempo, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que no começo, principalmente, quer esconder, não quer deixar ninguém ler, a gente ao mesmo Fica na tempo... gaveta, né? Fica na gaveta, a gente quer que alguém dê uma opinião, quer que alguém veja se está bom ou não. Tem uma incoerência Até nisso, amadurecer. né? Porque você quer que as pessoas valorizem, percebam que aquilo é bom e bonito, mas ao mesmo tempo tem essa insegurança, não é? A arte só vai fazer sentido também na existência Sim, do outro, né? sim, nos olhos Mas essa do insegurança outro, existe muito. nos Até essa olhos história do do Edu, outro. né, insistir para eu publicar o livro, tinha um pouco isso, de eu guardar muito para mim. Mas eu acho que ele e outras pessoas, a Ana também foi um dos meus primeiros leitores, essas pessoas com quem eu comecei a dialogar, é que passaram a me dar uma segurança, uma resposta, um diálogo, É o né? incentivo, né? Que vem do olhar do outro, da leitura Acho do que outro, não é? O par, né? O par acho que faz Funciona. funciona. Lucas, a poetisa Jussara Salazar, escreveu na apresentação do seu livro o seguinte, eu vou ler o que ela põe lá. Os poemas de coisa feita desejam, caminham, respiram, bebem e brincam de bandido e mocinho com Bento. Gostaria que você comentasse essa afirmação dela e explicasse um pouco da construção do seu livro. Sim. Coisa Feita tem a apresentação da Jussara Salazar, que é uma escritora pernambucana e uma editora que mora em Curitiba atualmente, que acompanhou o Coisa Feita desde o início, de quando eu comecei a juntar os poemas, a querer costurar e embrulhar num livro. Isso já faz quase 10 anos que ela acompanhou. Então, eu convidei ela para apresentar o livro, né? E eu sempre gostei muito do que ela escreve, sempre me identifiquei com uma poesia dela da terra, sabe, do chão, e ao mesmo tempo tem um misticismo, um onirismo das divindades. E ela traduziu muito bem isso, os poemas que mostram essa condição do homem em conflito com os deuses, do homem na mão dos deuses, do homem de mal ou de bem com os deuses ou consigo mesmo, e que ao mesmo tempo tem que acordar cedo para pegar o trem, tem que chegar em casa e refogar um feijão com carne moída. Preparar o almoço do dia seguinte. Preparar o almoço da marmita e levar o filho no parquinho para brincar, que é um pouco o meu cotidiano. Desde quando esses sonetos do livro começaram a ser feitos, o meu cotidiano é esse, é um dia a dia, uma rotina que, para o poeta Lucas, foi se transformando em poesia falando disso, falando dessa rotina que brinca, que deseja, que conversa, que olha as pessoas na rua e que se diverte acima de tudo. E que é a figura do homem normal, do homem comum, que é poeta. Isso que eu acho bonito. O poeta ele não está assim isolado, né, da sociedade, preso lá num quarto, escrevendo, não. É vida. Ao seu lado do metrô pode haver um poeta, cuidado. Não é? O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, Lilian Aquino e Lucas Puntel Carrasco falam mais de poesia. Daqui a pouco, até já. O Arte e Letra está de volta com os escritores Lilian Aquino e Lucas Puntel Carrasco. Lilian, o dramaturgo Rubens Rewald disse na orelha do seu livro o seguinte, eu vou ler como ele põe lá. A poesia é tão orgânica para ela quanto lavar um copo, passar um café, ajeitar o sofá. Eu gostaria que você comentasse essa fala dele e como é que é a construção, como é que você constrói os seus poemas normalmente. A ideia do livro é que os poemas eles trabalhassem assuntos ligados ao cotidiano, né? Ao meu cotidiano,
porque a minha matéria poética é minha matéria pessoal, né? Então, eu parto dela, né? Não necessariamente tudo que eu escrevo é biográfico, né? Então, eu parto de uma matéria pessoal e aí transformo isso nos poemas. E eu acho que essa vontade de que a poesia saia dessa torre de marfim e venha, né, para o resto do chão, que venha para um cotidiano, que no meu caso é urbano, de São Paulo. Então, acho que até essa aparente simplicidade, que eu tenho uma vontade de que a aparência de simplicidade seja transformada no que acho que o Bandeira ele fala, né, ele usa uma palavra que é própria dele, que é alumbramento, né, que do simples saia um alumbramento. E tem um significado tão grande esse alumbramento, não é? Então, o que de repente pode ser um simples ato de lavar uma louça, né? Aquilo pode se transformar num ritmo, num som e num significado que traga um sentimento, um alumbramento para o leitor. Eu emendo, né? Qual o significado desses pequenos afazeres domésticos que você escolheu para dar título ao livro? Você quis marcar bem isso? O título ele veio já do projeto do livro, né? O projeto ele tinha a ideia de que os poemas fossem, né, como eu disse, calcados nesse cotidiano e também muito ligados a ambientes internos, ambientes de uma casa, uma conversa num bar. Então, esses ambientes sempre caseiros, né? E existe um poema, né, que é o poema título, que dá o título ao livro, que eu acho que ele resume bem essa ideia do livro, né? Que é uma pessoa que está lavando louça e desse ato de lavar louça sai uma imagem, sai um leque de significados, né? As palavras, sempre as palavras, não é? A transformação, essa escolha, né, do pequenos afazeres é realmente para que a poesia ela fique mesmo num lugar do sentimento, não só no lugar do poema pelo poema, palavra pela palavra, mas que ela abarque essa cotidianidade. Onde a vida mesmo. acontece, não é? Acontece, Eu acho que é isso, é por aí, não é? E você, Lucas? Por que coisa feita, sonetos, simpatias e amuletos? Coisa feita é uma palavra que significa feitiço, basicamente. Simpatias, amuletos. Simpatias para você parar um soluço, amuleto para você tirar um mal olhado. Esse é o sentido que muitos dos poemas do livro eles querem passar. E, ao mesmo tempo, os poemas têm para mim esse significado de amuleto, de simpatia. É uma forma de eu talvez resolver um sentimento confuso, faz um poema sobre aquilo, é um amuleto, é uma E você simpatia. tira isso da vida cotidiana da vida também, cotidiana, né? Quantas pessoas não têm? Andam com figas, andam com... Agora inventaram um penduricalho com sal grosso para andar com ele no pescoço, uma bolsinha, né? Você tira isso da própria vida também. E tem muito da cultura brasileira, da cultura popular brasileira, né? A figa, a bolsinha, e os poemas têm muitas referências a um terreiro, a uma pagelança do catimbó, ou um costume caiçara, ou de todos os povos que todos, né, todos trabalham os com povos isso. que é a gente, né? Com o qual eu me identifico e os poemas que eu escolhi para o livro, eles traduzem isso, esse som, esse cheiro, essa textura do couro, do tambor, né? E coisa feita, um belo dia lavando a louça, eu achei que fosse um nome que colasse. E pegou bem, não é? Pois pegou bem. Lilian, o seu livro apresenta, não é, alguns desenhos, né, que acompanham os poemas. Foi ideia sua fazer essa parceria, né, com a ilustração, ou como é que foi isso? Então, são 10 ilustrações, né, que são todas do Leonardo Matias, né, que também fez a ilustração da capa, o projeto gráfico, né, tanto do meu livro quanto do Lucas e outros vários da editora Patuá. E a ideia foi, na verdade, do editor, né, foi do Dado Lacerda. Que também teve a ideia de...
dele que teve a ideia de colocar essas ilustrações, porque ele tem essa coisa muito imagética, o livro, e eu, de cara, já achei uma excelente ideia, topei. Porque e eu acho que acrescentou bastante ao livro. Acrescentou. Elas têm sempre a ver com o poema, né? Alguma coisa a ver com o poema que está na mesma página. Eu deixei, na verdade, o Eduardo pautou o Léo que ele ficasse bastante livre enquanto essas ilustrações. Então, é criação dele. E ele, lendo o que ele pensou, o que ele sentiu, ele exatamente. fez Dá para a gente sentir isso também, enquanto a gente está lendo, que elas refletem alguma coisa que estão no poema. Ficou muito bom. Lucas, para você, no decorrer do seu livro, você cita ditados populares, tem a ver, lógico, com o título, não é? Ditados populares, a Bíblia, você fala de simpatias. Inclusive, você começa o livro com uma pergunta, né? Quem nunca recorreu a uma benzedeira? Fala um pouquinho dessa pluralidade toda aí. Por que você se apegou a essas coisas para fazer poesia sobre elas? Sim, é porque eu me identifico com esse universo da benzedeira. Quando eu era criança, eu lembro que a dona Vilma, que cuidava da gente, levava... Quem de nós, né, que não era criança, que a mãe levou no quintal, algum lugar. Ela tinha um copo d'água que ela rezava, cruzava, e isso ficou em mim. E também cultivar, né, essa religiosidade do quintal, sabe, popular. Isso para mim faz sentido e a poesia, então, reflete isso. Agora, eu acho que a gente, quando escreve, está sempre em busca de um estilo, está sempre em busca de um tema, de um modo de escrever. E citar provérbios da Bíblia, citar o Mussum dos Trapalhões, citar uma letra de música, acaba sendo, para mim, um modo de escrever. Não só poesia, mas crônica, Sim. Um conto. Porque você traz coisas que pertencem à nossa época, nós somos históricos, né? Aí você traz aquilo que perfaz o seu contexto também. E que funciona muito bem, né? Um soneto que é um estilo poético rigoroso, com métrica, rima, bem amarradinho, assim, bem calculadinho. Às vezes uma piada, sabe, para quebrar o ritmo, para quebrar o rigor. Torna funciona. mais interessante, né? Essa é a ideia. Ah, que bom. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os poetas que inspiram vocês. Deve haver, né? Nossa, são muitos, né? Eu sei. Alguns, pelo menos. Assim, eu leio muito e vivo relendo Manuel Bandeira, Hilda Hilst, Ana Cristina César, Drummond, não sei se eu já falei. Meus super contemporâneos, como a Ana Rusch, meu editor, que é um excelente poeta, Eduardo Lacerda, mesmo Lucas, Stephanie Marion. Gente que está escrevendo agora sempre também é uma fonte de inspiração muito grande. É bom isso, né? Não só os que já nos deixaram um legado, mas acompanhar a leitura dos que estão produzindo agora, né? E você, Lucas, o que você gosta de ler? Eu gosto muito do livro da Lilian, me identifiquei muito com os poemas dela. Agora, especificamente, os sonetos, eu comecei a escrever sonetos muito por influência de um poeta, Glauco Matoso, que é um escritor já de acho que uns 30, 40 anos que ele escreve. E ele me influenciou muito na maneira de escrever soneto, assim, no rigor métrico do soneto. Ele me ensinou, ele me incentivou e carimbou. Agora, como influência temática, muito Paulo Leminski. Uma boa influência, né? Uma boa influência, bastante MPB, as piadas que meu filhinho conta, sabe? A conversa do motorista com o cobrador de ônibus. Acho que esses são os maiores poetas que a gente tem. Sem saber, eles estão fazendo poesia o tempo todo, né? E você vai lá e capta. A gente ali anotando tudo. Anda com um caderninho para pôr as ideias no papel, não é? Lília, eu vou pedir para você ler uma poesia sua para nós. Você faz a gentileza? Faço. Uma que você goste. Bom, você deve gostar de todas, né? Uma da sua preferência. Ritual. Para Fabiana Melchiori. No mesmo dia em que o filho deixou a casa, se afastando de costas para olhá-la nos olhos,
ela resolveu plantar um ipê na sala. Num ato solene, quebrou o chão e revirou o solo e chafurdou-se toda, contente. E do desfeito pelo rebento, ficou aquela cicatriz na barriga, a estranheza do ser livre, e o olhar aquela árvore ainda sem flores e se perguntar, roxo ou amarelo? Ai, que lindo. Lucas, e você, faria a gentileza Claro. de ler um poema seu para nós? Obrigado. Pequenos afazeres domésticos. É o título do soneto. A troca de influências. Pois é. Coisa que a gente faz em casa, à toa, no silêncio, sozinho, de preguiça. O tempo não registra, pó de café que escoa. Chega cedo na casa da patroa, lava a louça, que cheiro de carniça, uns restos de azeitona e meia pizza, sai recolhendo o lixo que amontoa. Entulho no quartinho da empregada, tem dias que se afoga de serviço, outros que não faz nada. Mas dar conta de tudo é difícil, sumiço da memória, pé na estrada, olho para minha vida, eu que fiz isso? Ai, que lindo. Esse é o poema que fecha o livro. Linda, muito bonito. E fecha com chave de ouro. E a troca de influências, né? Pois é. Gente, muito obrigada. Quando tiverem novos trabalhos, nós estaremos aqui à espera de vocês. Obrigado. Hoje, no Arte e Letras, tivemos a presença de Lilian Aquino e Lucas Puntel Carrasco. Obrigada pela audiência e até o próximo.